Bem-vinda, Roberta, para o Entrevistado é Você, algo que eu criei agora, que eu nem sei o que vai ser, mas infelizmente a gente tem que começar de algum jeito, né? Então a gente começa desse jeito. Roberta é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, nós nos conhecemos na academia, que a gente fazia competition, né? Competition. E Não, a eu não fazia Roberta, competition. a Sheila, Roberta, eu fazia a companhia atlética. e é mesmo, nossa, gente, eu nunca fiz competition. Você fez? A cabeça fica louca já depois de um tempo. Gente, é a companhia atlética lá no Shopping Morumbi, é verdade. Isso! E a Robertinha fazia triatlon, né? Sempre foi uma triatleta boa pra caramba. E eu era uma pangaré que fui lá aprender a fazer natação, porque tinha uma galera do triatlon que falava que a melhor natação de São Paulo era lá. E aí eu fui para lá, né? Treinar principalmente natação na companhia atlética, que eu nem lembrava que era, não era competition. Não tem importância. É. E aí a Robertinha é uma pessoa muito estudiosa, né? Conheço ela há muitos anos, ela é muito estudiosa e ela é fisioterapeuta, entre outras coisas, que aí ela pode apresentar melhor, né? E aí eu queria saber, Robertinha, por que você escolheu a fisioterapia? Então, Sheila, a fisioterapia, na verdade, ela veio, acho que quando a gente está se formando, está na escola, a gente está cheio de dúvidas, né? E a gente é muito novo para escolher alguma coisa. E eu sempre gostei muito de esporte. E só que eu achava que esporte, educação física, ia ser muito restrito porque eu queria. Educação física, logicamente, não é fácil, é uma faculdade difícil, é muito difícil você passar uns exercícios, fazer planilha, saber exatamente quando você tem que passar exercício de força, de resistência para um atleta ou para uma pessoa que está, na verdade, treinando. E só que eu queria além disso, eu queria algo mais. Eu queria trabalhar com alguma coisa que eu realmente tivesse ajudando a pessoa no sentido de que ela tivesse precisando. Opa, entrou alguém para falar aqui comigo agora. Que tivesse precisando de tratamento, tivesse precisando de um auxílio de verdade, né? E aí foi então que, na verdade, minha mãe também é médica, também deu uma influenciada aí nesse assunto, mas foi aí que eu resolvi escolher a fisioterapia em si. Então, assim, então, por exemplo, uma pessoa que faz educação física, ela pode passar treino, etc. O fisioterapeuta também pode fazer isso? Então, na verdade, é meio restrito, não pode fazer isso. A gente não pode entrar na área de educação física, né? O que a gente pode fazer, por exemplo, tem aspectos da educação física que são iguais à fisioterapia. Então, por exemplo, você vai escolher se especializar em Pilates. Pilates pode ser feito por qualquer um, inclusive por um advogado, por um artista plástico. É que, na verdade, quando a pessoa procura um Pilates, ela vai querer alguém qualificado, que sabe de anatomia, sabe de fisiologia, então ela vai procurar um fisioterapeuta ou vai procurar um educador físico. Então, nesse caso, aí equivalem as profissões, né? No sentido de que eu posso aplicar o Pilates e o educador físico também. Mas em questão de passar exercício de musculação, isso do educador físico. O fisioterapeuta não pode fazer, pode auxiliar, mas não pode passar esse tipo de exercício. E em relação, por exemplo, hoje a gente está, né, com essa pandemia do Covid-19, né, e a gente ouve que a linha de frente do tratamento são os enfermeiros e os fisioterapeutas, né? E eu tive um pai Uhum. doente durante muitos anos e ele tinha que fazer fisioterapia em diversos níveis, inclusive. Não era só uma questão física ali para ele poder movimentar o corpo enquanto ele estava com o corpo parado, né? Que muita gente pensa que é isso a fisioterapia. A pessoa vai consertar o corpo, vai consertar uma lesão. Ele tinha que fazer fisioterapia, inclusive para aprender a falar depois de um tempo, que ele teve um problema cerebral, né? Então eu queria entender um pouquinho assim, por que que a fisioterapia é um tratamento de linha de frente num hospital? Por que que sempre aliado ao enfermeiro tem um fisioterapeuta? Então, é que assim, Sheila, o que acontece? A fisioterapia ela tem diversas vertentes. Ela tem área de estética, tem área de cardiorrespiratório, tem parte de respiratório, que é a pneumologia. No meu caso, eu fui para fisioterapia mais esportiva, ortopédica. Então, no caso do COVID, o que atua mais ali é a fisioterapia respiratória, associada a uma fisioterapia motora. Por que é linha de frente com enfermagem?
Porque o que acontece? O fisioterapeuta ali, ele vai mexer no ventilador mecânico, ele não entuba, tá? Quem entuba é o médico, mas ele vai ver os parâmetros ali de ventilação, ele vai, o fisioterapeuta motor, aí ele vai partir para a parte motor, então vai mexer aqueles membros porque a pessoa fica acamada. Uhum. Então, para ela não perder tanta massa muscular, para ela não, porque ela vai perder de qualquer forma, mas para ela não perder tanto, para ela não ficar inativa totalmente. Então, é aí que ele atua. Não é o meu caso, eu não atuo nessa linha de frente. São fisioterapeutas especializados em respiratório. Então, e qual linha você atua? Porque você também fez acupuntura, né? Você é formada em acupuntura também, né? E por que você Isso. incluiu isso na fisioterapia? E como que você gerencia essas atividades, né? Por exemplo, o psicólogo, às vezes, ele se forma em algum outro tipo de especialização e aí na cena terapêutica ele utiliza diversas ferramentas. É uma coisa mais ou menos parecida, isso que você faz? Isso, exatamente isso. O que acontece? Na fisioterapia, quando a gente trata, a gente percebe que às vezes aquele recurso só que a gente aprendeu na faculdade, ele é muito limitado. Então, o que acontece? Qual que é o ideal? A pessoa conseguir aprender cada vez mais instrumentos para na hora que ela aplicar, ela conseguir, porque aquele negócio, nem tudo é para todos. Então, assim, quanto mais ferramenta você tiver para atender aquele paciente, é melhor. Então, o que acontece? A acupuntura, por que eu escolhi a acupuntura? Eu percebi que os pacientes, eles têm uma parte muito psicológica ali, atuando ali na dor dele. Então, o que acontece? A acupuntura, ela trata um todo. Na medicina ocidental, que é a que a gente mais conhece, ela trata muito lugares específicos, ela divide muito. E a medicina oriental, ela engloba tudo. Então, aquela causa, aquela lesão, ela não está sozinha ali. Tem um aspecto psicológico ali, tem um fator relacionado à atividade da pessoa, de trabalho, ao meio ambiente. Então, ele é bem global. E eu percebi que todos os pacientes, eles têm esse aspecto psicológico, eles vêm com outras coisas ali. Então, às vezes, eles não estão bem em relacionamento em casa, às vezes não gostam do trabalho que faz, às vezes trabalha demais e não tem um tempo para ele. Então, isso tudo vai influenciar no quesito da lesão dele ou da dor dele. E a acupuntura, ela trata isso. É um tratamento energético. Então, o que acontece? Se eu conseguir associar essa fisioterapia convencional com a fisioterapia energética, eu vou conseguir ajudar ele muito mais do que se eu tiver só uma técnica para fazer ali com ele. E eu percebi que tem muito resultado na acupuntura. Eu não uso medicamento, eu uso agulha, posso usar cromoterapia, posso usar aurículo, posso usar outras ferramentas dentro da acupuntura e eu consigo ajudar ele a chegar num resultado mais rápido, tirar a dor dele, sem usar até medicamento. Lógico, tem casos que precisa de medicamento junto, mas se eu conseguir tratar ele sem medicamento, ele mesmo se curando, eu só dando um estímulo, é muito melhor do que eu só ter uma ferramenta simples, que é uma acupuntura da medicina ocidental, que não vai tratar todo ele como um todo. É isso, basicamente. É incrível isso que você está falando, porque parece uma coisa óbvia, né? Mas a medicina ainda tem uma restrição grande em entender que isso é real. E eu acho que foi agora, no final do século XX, né? Que começaram a unir a relação entre corpo, cérebro e emoções, né? Essas composições químicas cerebrais que são jogadas no corpo e a reação que o corpo tem a isso. E aí eu fiquei tão entusiasmada com isso que eu comecei a estudar biopsicologia também, porque para mim é uma integração realmente, né? Eu acho que se você não trata a pessoa, a dor ela vai ficar constante, porque ela vai cometer os mesmos erros emocionais também, né? Sim, sim, também tem isso. O emocional trazendo a dor ou algum tipo de coisa que não melhora. Aquele paciente que chega com dor e que não melhora de nenhuma forma, você aplica eletro ou aplica terapia manual e a pessoa continua com a mesma dor. E aí você vê que aquilo lá não é bem uma dor causada por lesão, às vezes é alguma coisa psicológica que você está falando. E qual foi o paciente assim, né? Lógico que você não vai poder falar quem é, mas qual foi o caso mais difícil que você teve assim, e que você teve sucesso ou não, né? Então, o que a gente vê assim na prática é que chega os pacientes, quando ele tem um diagnóstico bem feito,
onde aquilo lá é bem determinado, você consegue ter um tratamento mais eficiente. Às vezes ele vem com as pessoas, os médicos não conseguem descobrir exatamente o que eles têm, e aí a gente tem que ficar investigando. E isso causa uma certa demora no tratamento por conta disso. A gente tem uma incerteza, trabalhando em cima de uma incerteza fica muito mais difícil. Mas eu percebo que, assim, na verdade, são vários casos que são os mais difíceis, na verdade, são esses que têm um aspecto psicológico muito mais forte. E aí, na hora que você vai atender, isso dá um trabalho, um certo trabalho na hora de você atender. Mas não teve nenhum caso, assim, específico na minha prática, onde eu falei, putz, esse cara aí não tá dando certo. O que aconteceu é assim, ele saiu um pouco da especialidade ortopédica, talvez, e foi um pouco para neurológica. Tinha muito aspecto neurológico nele, e daí era só a neurologia que poderia tratar. Isso sim aconteceu. Mas uma lesão que a gente não conseguiu tratar, muito difícil, porque eles vêm muito encaminhados, né, para a parte ortopédica, né? Mas como que você identifica, por exemplo, um aspecto neurológico nessa questão desse paciente? Então, aspecto neurológico, eu digo no sentido, por exemplo, um pós-operatório de coluna, onde ele fica com um déficit muito grande neurológico, onde a parte ortopédica talvez a gente consiga auxiliar até um certo ponto, ele precisa de um tratamento mais específico, mais especializado naquele caso, e aí a gente encaminha ele para um aspecto, para um fisioterapeuta neurológico mesmo. Você pode dar um pouquinho, assim, contar um pouquinho da sua trajetória, assim, para as pessoas saberem, por exemplo, a sua formação, quantos anos você trabalha, tudo? Então, eu me formei em 2004, já faz um bom tempinho. E eu sempre quis a parte esportiva, então eu sempre fui para essa parte mesmo. Eu fiz cursos de especialização em biomecânica, fisiologia do exercício, comecei a ir um pouco mais para o aspecto postural, fiz RPG, fiz a parte de pilates. Eu trabalho muito, eu gosto muito de passar treinamento nesse sentido, visando bem essa parte, eu adequo os exercícios, porque assim, é muito difícil você pegar uma pessoa que ela não tenha nada, né? Normalmente ela tem uma lesão, ou tem alguma alteração postural. Então, eu passo sempre exercícios pensando nessa parte, nesse aspecto, como se ela tivesse alguma coisa e não dá para fazer tudo com ela. Então, mas assim, eu sempre fui para essa parte mais esportiva e agora essa parte mais energética que eu percebi que tem bastante eficiência aí nos pacientes. Mas você tem prática diária, né, de fisioterapia. Você Sim, trabalha desde que você já se formou, você já começou a trabalhar. sim, sim. Comecei já a trabalhar desde 2000, já fazia estágio, logicamente, na faculdade, mas comecei a trabalhar logo em 2005 e desde então nunca parei. E aí você já fez triatlon? Que tipos de esporte você já fez? Então, eu já fiz de tudo, né? Sheila, você já me conhece. Eu sou uma pessoa bastante ativa, sempre gostei de fazer muito exercício. Então, participava de jogos de handball, de vôlei no colégio. Depois eu fui para natação, participei de master de natação. Depois eu fui para capoeira, já fiz judô, já fiz comecei a fazer triatlon, né, porque eu já fazia tanta coisa aeróbica que daí comecei a participar de provas de triatlon e depois comecei, aí hoje em dia eu treino, né, faço pilates, faço musculação, faço corrida, dei umas passeadinhas aí no CrossFit para ver como é que era, mas sempre tô ativa fazendo aí um monte de exercício. E isso te ajuda, por exemplo, a identificar uma lesão no paciente? Muito, muito ajuda porque assim, às vezes chega um paciente lá do triatlo, não sei exatamente o que ele passou, né? O que ele passa, né? Qual que é o tipo de treino, qual que é o tipo de esforço que ele faz. Então você acaba entendendo ele de uma forma muito mais específica do que alguém que nunca fez, né? Você sabe que ele passou, o que ele está sentindo, né? Eu falo que o fisioterapeuta devia sentir as dores para saber exatamente como é, mas não ia ser uma experiência muito boa, né? Mas seria excelente, porque daí você sabe exatamente o que ele está sentindo, o que ele quer te passar. Então, sim, me ajuda bastante mesmo. E, por exemplo, nesses dias agora que está todo mundo confinado em casa, que as pessoas têm uma tendência a deitar e dormir,
ou deitar e ver um vídeo, ou ficar sentado muito tempo também fazendo, né, essas conexões online com o trabalho, quem ainda tem trabalho e tudo mais. O que você falaria assim para uma pessoa dessa? É o mínimo de movimento que essa pessoa tem que fazer, por exemplo, para que ela mantenha algum tipo eu não sei, algum tipo de qualidade de vida em relação às lesões que podem surgir desse tipo de problema, de ficar parado demais, de comer demais, ou de ficar sentado demais na cadeira, que são coisas que até devem ser mais comuns mesmo, né, no consultório. Uhum. Eu percebo assim, Sheila, até você que mexe com marketing, acho que você também já deve ter percebido no Instagram, muitas pessoas estão passando exercícios, né? Tem yoga, meditação, tem 1 bilhão de exercícios. O que a pessoa tem que tomar cuidado, muitas pessoas, tem muita gente que começou a fazer exercício agora. Às vezes era sedentário e começou a fazer exercício agora. A pessoa tem que prestar atenção, porque aquilo que eu falei, nem tudo é para todos. Então, assim, logicamente, é ótimo que ela está se movimentando, mas numa dessas ela pode se machucar, então tem que ir com calma. Eu percebo assim, se a pessoa começar, nesse sentido, começar a procurar coisas na internet para ela ir com cuidado, prestar atenção no seu corpo, tá com dor, não tá me cansando muito, não tá me fazendo, não sendo prazeroso, não tá me fazendo bem. Vai com calma, procura um especialista, sabe? Tem um monte de gente aí que tem Instagram, fisioterapeuta personal, pergunta, não deixa de perguntar, mas não deixa de fazer também, né? Tem que fazer exercício. E eu acho que assim, tem 1 bilhão de meditações na internet. Meditação é um negócio que é mais difícil da pessoa se lesionar. Então, eu acho que assim, exercícios, inclusive acho que tem na internet, acho que se você procurar, acho que no YouTube, tem uma meditação de 1 minuto, que você faz uma respiração e você presta atenção na respiração. Você pode marcar no relógio, logicamente fica mais tempo, mas é 1 minuto de meditação. Isso é uma das coisas que eu acho que a pessoa pode fazer e levar até para depois da quarentena. E eu acho que meditação, se a pessoa ficar muito tempo no computador, para ela dar uma volta, não ficar mais de 1 hora parada ali na frente do computador, então dá uma volta em casa, toma uma água, dá uma respirada, depois volta. Isso para levar para depois da quarentena, que tem muita gente que trabalha direto e não para, né? E esse negócio de ficar As crianças sentado. também, né? As crianças também. As crianças, então, a gente tinha até conversado sobre crianças, porque a Sheila tem um filho de 9 anos, e o que tem que fazer com criança é exercícios lúdicos, né? Então, tem 1 bilhão de exercícios na internet, inclusive, que você pode procurar para a criança, para ela trabalhar de forma lúdica. Até a gente pode fazer depois um vídeo, ou deixar uns links de uns lugares que eu já encontrei, né? Para o pessoal aí usar. Mas você também está atendendo online, né, Robertinha? Se alguém precisar Sim, sim. ou quiser, por exemplo, essa orientação de exercícios, por exemplo, para dores localizadas, você consegue fazer esse Nossa, a atendimento gente pela... tá. Eu tenho o meu WhatsApp, posso deixar aqui para o pessoal. Uhum. Eu estou fazendo sim atendimento online, onde eu especifico, né, o tipo de exercício, a gente faz uma avaliação. Lógico, não é a avaliação física é muito melhor, mas já dá para dar uma orientação para a pessoa, inclusive, fazer esses exercícios em casa e trazer uma melhor qualidade de vida aí, né, pro pessoal. Ah, que bom, Roberto. Eu te agradeço muito o seu tempo. A gente vai ter muita coisa para falar ainda, então a gente vai marcar outras vezes para a gente conversar sobre coisas mais específicas ou dúvidas que o pessoal venha Vamos sim. a ter. Eu Oi? tenho umas perguntas até para fazer para você em relação à internet, marketing, um monte de coisa aí que acho que o pessoal está em dúvida, e eu também tenho dúvidas, porque eu também quero agora começar aí nesse ramo. Tá bom, vamos fazer. A gente tem, na verdade, aqui o Zoom, ele dá a possibilidade nesse tipo de interação de 40 minutos. Então, vamos tentar fazer nesse tempo. Tá ótimo. Então, eu já vou perguntar algumas coisas, Sheila, que eu tenho muita curiosidade. Tá. Você trabalha com marketing também já faz algum tempo, certo? Sim, na verdade, eu trabalho com marketing especificamente há 20 anos e eu trabalhei antes com jornalismo durante 7 anos, então eu tenho 27 anos de profissão, no geral. Isso. E eu até tinha algumas perguntas aqui. Uma delas você acha, no Instagram, por exemplo, que eu acho que é o principal canal hoje em dia, né?
você acha que as pessoas estão utilizando mais esse Instagram? E eu queria saber os erros que você acha que as pessoas cometem mais. Por exemplo, eu quero começar a mexer mais no Instagram e eu tenho essas dúvidas. Quais são os principais, assim, o que a gente tem que prestar atenção quando a gente vai, por exemplo, publicar uma foto, publicar um vídeo? Tem alguma dica que você pode dar? Olha, eu sempre, em relação a mídias sociais, a gente tem que sempre tomar muito cuidado, porque é uma terra de ninguém, né? Essa terra de ninguém, ela tem gente que mente, né? Tem gente que finge, e tem gente real também, né? Assim como no mundo em geral, a gente tem que ser verdadeiro. Acho que tudo que a gente faz no Instagram tem que ser verdadeiro. E as pessoas que não são verdadeiras, elas até podem sustentar durante um longo tempo a mentira, mas a mentira aparece, quando aparece é muito feio, né? É muito pior do que a gente tinha na televisão, por exemplo, que a gente tinha, né, as histórias escondidas nos bastidores. A internet, ela simplesmente viraliza a realidade. Então, em primeiro lugar, o primeiro passo para você poder postar qualquer coisa no Instagram é dar um passo para trás, né? E entender o que você vai estar postando ali. As pessoas gostam muito de imagem, né? O Instagram, ele cresceu em cima de imagem mesmo, da beleza da imagem, do filtro que você usa e tudo mais. Ele é uma ferramenta mais nesse sentido. Então, tudo que vai no feed tem que ter um tratamento de imagem, etc., porque na verdade é aquilo que neurologicamente, né, o cérebro vai se conectar com aquilo ali em primeiro lugar, com aquela beleza daquela foto. A informação no Instagram, ela é muito perdida, mesmo que você coloque ela no feed. Então, você precisa dos recursos, do Stories, por exemplo, para poder dar uma informação mais direcionada. E aí, justamente por conta disso, eles criaram a IGTV, né? Que é onde você pode falar mais sobre assuntos interessantes e oferecer mais conteúdo. Então, o Instagram, ele teve uma evolução, as pessoas ainda usam ele de forma diferente, e você, dentro do Instagram, para encontrar o seu público-alvo, é muito através das hashtags, né? Então, que hashtag você usa para você... O público segue hashtags, né? Então, assim, tem hashtags que estão na moda. Então, por exemplo, se você usa uma hashtag na moda, mas o seu assunto não tem nada a ver com ela, você está basicamente tentando atrair público. Aí tem o TBT de quinta-feira. Você usa aquela hashtag porque um monte de gente segue essa hashtag, né? E o Instagram ele limita muitas vezes quem vê o seu Instagram, né? Então, para você conseguir driblar esse logaritmo, esse algoritmo, desculpa, e tentar trazer um pouco mais de gente, você precisa fazer várias ações. É muito trabalhoso, muito mais do que as pessoas pensam, né? E quando você começa, você vai ter mais adesão. Com o tempo, para você conseguir manter essa adesão e ir aumentando, você vai ter que fazer um trabalho mais profissional ali, né? Talvez fazer um impulsionamento de post, né? Talvez fazer outros tipos de ações ali dentro. Mas assim, eu sempre digo para todo mundo que tem um ótimo conteúdo o seguinte: o Instagram, o YouTube, o Facebook são plataformas que quem é dono não é você, né? Quem é dono é o dono do, inclusive, né? É o dono do Facebook, é o dono do Instagram. Então, assim, se algum dia essas plataformas desaparecerem, que nem desapareceu o Orkut, por exemplo, todo o trabalho de construção que você fez ali fica ali, né? E aí, por mais que você precise desse lugar hoje, que seja um lugar gratuito, eu acho muito interessante as pessoas terem algum lugar onde elas administrem o conteúdo e onde elas também tragam um público para elas. Então, por exemplo, ter um WordPress, né? Ter um blogzinho, um sitezinho, que não é hoje difícil de fazer. Na minha época, quando eu comecei, era muito mais difícil. A gente dependia isso que eu ia perguntar. de um programador, a gente dependia de contratar um programador para fazer um site. Hoje você não precisa fazer isso. Você vai precisar em algum momento, quando você crescer, mas você consegue fazer sites com plataformas muito boas hoje, talvez por um preço reduzido, com uma criação básica que você consegue fazer ali e ir gerenciando. Tem que estudar o WordPress, por exemplo. O WordPress é uma ferramenta que te dá a possibilidade de criar o seu site e você vai estudando ali dentro, colocando os elementos do jeito que você quer. Você pode estudar ou você pode contratar alguém para fazer. E tem outras ferramentas que meio que te entregam algumas coisas mais simples já feitas, né? E aí você pode usar todos esses ambientes que não são seus, inclusive o Google, por exemplo, né? O Google tem várias pessoas ali que você pode atingir com 100, 150 reais no Google AdWords, por exemplo, né? Então você tem que saber onde você vai targetar e onde você vai investir.
Tá. Algumas coisas que você vai fazer no ambiente online, elas vão ser o teu tempo de trabalho, outras coisas vão ser tempo de investimento mesmo, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é construir as coisas com o tempo de trabalho, né? Você fazendo, principalmente uma coisa que é mais sua, e agora que a gente tem esse tempo, e aí depois Uhum. construir, talvez com um pouco mais de investimento mesmo, de valor em dinheiro. Mas isso é um segundo passo, né? Uhum. Então, eu, como você gosta de estudar e você é bastante autodidata também, para você eu falaria, vai lá e estuda uma plataforma legal de site, faz o seu sitezinho, vai colocando ali os seus artigos, né? Falando um pouco mais de uma coisa ou de outra, e aí dali você vai chamando nas mídias sociais também. Então, é Uhum. sempre um termômetro. E para entender esse termômetro, é preciso entender pessoas, né? As pessoas elas Uhum. são tão sem noção no Instagram, tão sem noção, que você fala assim, gente, como pode, por exemplo, é um caso desse que aconteceu agora com a Gabriela Pugliese, né? Como Isso, esse pode daí ter foi. sido tão sem noção, né? Mas por que foi tão sem noção? Será que porque um ego tão grande a ponto de achar que qualquer coisa as pessoas podem engolir daquilo ali? Já tinham havido episódios anteriores com essa mesma pessoa na internet, né? Então, assim, não é né, colocando ela na fogueira, porque todos nós erramos na vida, e é Não, exatamente. então, inclusive, Sheila, ela não foi a única, né, que fez essas festinhas agora que não pode fazer, né? É que ela tá ali no olho do dragão, como diz um amigo meu. Na verdade, ela está ali lucrando muito com aquilo que ela criou como É. imagem, né? E assim como, e por isso que eu acho assim que a psicologia é a base de tudo. Uma pessoa que não tem autoconhecimento e que não pratica o autoconhecimento, ela vai se expor de forma errada na internet. Você pode ter certeza disso. Por mais maravilhosa que ela seja, essa pessoa tem que se autotrabalhar, porque o que aconteceu ali é basicamente assim: ela cansou da autoimagem que ela tentou criar e foi ela mesma, né? Só que ela não tem o direito de ser ela mesma. Se algum dia ela foi ela mesma para criar aquele volume de seguidores que ela tem, né? Tudo bem. Só que no momento em que ela começa a ganhar dinheiro com isso e fazer a construção de marca para marcas que estão apoiando ela e que ela está ganhando dinheiro, ela tem que agir de outra forma. Ela não pode falar simplesmente o que ela quer. Ah, pessoa pública, né? Não tem como falar qualquer coisa. Então, só que aí nesse mundo dos influencers, essa linha é tênue, porque o influencer pode falar assim: não, eu só falo o que eu quiser, entendeu? E se você quiser me patrocinar, é problema seu, entendeu? Existe também Aham, tem influencers que uns. falam É, isso, né? E é. as marcas ali, eu vejo muita gente nova, né, que entra para ser marketing dessas marcas e tem um monte de dinheiro na mão e fala assim: ah, eu vou investir aqui, eu vou investir ali, porque isso aqui é legal, isso aqui é... Cara, é uma mega de uma fogueira ali que você, se você não tomar cuidado, você entra dentro da fogueira, entendeu? E assim, essas Uhum. pessoas que escolheram patrocinar as pessoas tinham que tomar muito cuidado. E mesmo por contrato, né? Tanto que elas quebraram o contrato com a Gabriela Pugliese. Agora, assim, como você, num contrato, você consegue gerenciar uma pessoa, né? Então, assim, por exemplo, vou te dar um exemplo paralelo, né? Eu tinha que assinar um contrato e contratar um seguro de responsabilidade civil caso eu enlouquecesse, por exemplo, né? E publicamente fizesse alguma coisa contra a marca dos meus clientes. Eu tive que fazer isso durante 10 anos, né? E quando eu li aquilo inicialmente, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem meio que um mundo de ninguém, às vezes, nos contratos, né? Eu falei, nossa, mas para que tanto nível de detalhe, né? E aí você entende, porque lá fora eles já passaram muitas vezes por esse tipo de quebra de contrato, muitas vezes por esse tipo de problema, que uma marca pode ter um arranhão enorme por conta de uma outra pessoa. Então, é muito complicado lidar com as mídias sociais, resumindo uma resposta para isso, mas a gente teria que ter um Aham. bate-papo longo em relação a isso. Sim, são muitas informações, né? E É. deixa eu te perguntar mais uma coisa, Sheila. Você acha que tem um assunto, por exemplo, que o Instagram não dá para você divulgar no Instagram? Por exemplo, que você falou que as pessoas vão mais por aparência, né? Tem alguma área que você acha que o Instagram seria uma ferramenta meio que inútil para ela divulgar o trabalho? Ou não? Olha, eu não acho que tenha qualquer tipo de área que tenha uma restrição em divulgação no Instagram, né? Eu acho Uhum. que tudo tem que ser feito de uma forma muito difícil. Como poderia te explicar isso? Acho que tem que ser feito de uma forma muito delicada. Então, por exemplo, né?
Se você falar assim para mim, os coveiros querem falar sobre o trabalho deles no Instagram, né? Um Uhum. monte de gente pode cair metendo pau falando, como assim se não falar essa coisa horrorosa no Instagram, né? Eu, por Uhum. exemplo, gosto de cemitérios. É uma coisa que as pessoas acham estranho, mas eu gosto porque eu fui em vários cemitérios, inclusive descobri sobre a gripe espanhola em um cemitério, porque eu vi as Tá. datas de morte de tanta gente ali e falei, gente, por que tanta gente morreu? Né? Por que tanta criança morreu nessa época? Crianças assim de meses, de 2. E aí fui pesquisar e descobri que aquela época foi a gripe espanhola. Então, assim, é muito interessante esse cemitério. O trabalho do coveiro é muito interessante, mas aí as pessoas podem ficar muito bravas, entendeu? Um cara que Uhum. trabalha no necrotério, por exemplo, esse cara não vai poder botar o trabalho dele no Instagram. Primeiro porque ele viola a política de privacidade dos corpos que estão ali, entendeu? E segundo, porque seria de muito mau gosto. Mas ele quer fazer? Ele pode fazer, só que ele teria que pegar, dissecar, sei lá, uma outra coisa, e talvez as pessoas achassem isso horrível. Então, assim, Uhum. é um lugar muito estranho. Então, você imagina essas pessoas fazendo, as pessoas que fazem, por exemplo, maquiagem em cadáver, né? Que pouca gente fala Uhum. sobre isso. Maquiagem em cadáver é super interessante também. Você não pode usar o mesmo tipo de maquiagem para o cadáver parecer vivo ali. Eu sei que é esquisito eu estar Uhum. falando com você, mas imagina quanto esquisito seria no Instagram. Entendeu? Ah, foi interessante. Vai que tem alguém pensando, né? Nunca se Pois é. sabe, né? A gente nunca sabe, né? Qual o tamanho sei lá, da imaginação das pessoas, mas é o tipo de negócio que eu diria assim, eu não sei se é o lugar para você fazer isso, entendeu? Entendi. Ah, interessante. E só mais uma pergunta, Sheila. Você acha, então, que esse Instagram, Facebook, tudo isso facilitou sua vida, então, no final, né? Antigamente você disse que era um pouco mais difícil de fazer site, então, para o seu trabalho melhorou, né? Te ajudou. Na verdade, assim, depende, porque o que acontece é o seguinte: imagina que antes a gente tinha muitos veículos impressos, né, que diminuíram muito, né, tanto a quantidade de volume impresso que existe, quanto aquilo que eles oferecem, mas eles ainda existem, né? Então, Uhum. antes a gente tinha um cenário de mídia onde a gente tentava atingir os consumidores que é diferente do cenário de hoje. E supostamente a internet deveria trazer para a gente uma forma de entender os resultados de uma forma muito mais clara, né? Porém, Uhum. eu ainda não acredito que isso seja 100% correto. Né? Então, por exemplo, você entra no Facebook, a gente fez, a minha empresa junto com o Facebook, a gente fez várias reuniões com eles para que eles tivessem um cluster, né? Cluster um tipo de público chamado Frequent International Traveler ou viajante frequente internacional, tá? Eles têm hoje esse público. Se você procurar quando você for fazer anúncio no Facebook Business, eles têm esse público. Porém, Tá. esse público é efetivamente dos viajantes internacionais frequentes? Não. Não, ele Tá. tem uma margem de erro enorme ali, entendeu? Se você for pegar o Facebook em relação a geotarget, né? Tipo assim, eu tenho uma loja aqui, né? E aí eu quero trazer o público do Facebook que está na minha região para vir na minha loja. Muito difícil. Tá. Talvez você tenha Entendi. outros lugares para você fazer. Por quê? Porque talvez a ferramenta ali ela ainda não tenha o que é necessário para ser efetiva, sabe? Realmente. Eu já vi lojas, por exemplo, anunciando no Geotarget que deu certo e lojas anunciando que não deu certo, de forma alguma. Então, assim, Tá. por que acontece com uma certa e com outra não é certo? É por causa do público? Não, a gente está falando de um público regional ali. Então, assim, a pessoa abriu um negócio no lugar errado, são várias perguntas, né? E, assim, em relação ao meu trabalho, me facilitou, por exemplo, atingir de uma forma diária e on time o público, com certeza. Então, assim, Uhum. aconteceu uma coisa super legal, que nem quando aconteceu a Luísa no Canadá, por exemplo, né? Aconteceu uma coisa totalmente fora do meu controle, e no dia seguinte eu estava lá no Canadá, né? Inclusive falando com a agência do Canadá para a gente melhorar o Twitter específico do Canadá na época. E aí eu fico sabendo que o Canadá está como segundo, né, top trend do Twitter aqui no Brasil. E aí eu falei, meu, o que aconteceu? A gente foi ver, foi a história da Luísa no Canadá. E aí a gente Uhum. conseguiu trabalhar mais em cima disso. Se a gente tivesse já tido um ambiente, né, pronto ali, a gente estava começando a fazer as coisas,
a gente já teria melhorado muito, já teria pego essa onda aí da Luísa no Canadá e feito várias coisas, né? Algumas coisas foram feitas, mas isso é o que a internet trouxe pra gente, essa agilidade, esse on time e também muito mais, né? Ansiedade, porque você fala assim, agora, né? Não sou só eu fazendo isso, são todas as marcas fazendo isso. Né? E o consumidor está enlouquecendo, porque ele não sabe mais, assim, ele está enlouquecendo a ponto dele falar assim, eu não quero mais assistir televisão, eu não quero mais informação. eu quero assistir o streaming onde eu posso ver as coisas sem ficar tendo um monte de anúncio. E aí o streaming trouxe de volta o merchan, né? Nos conteúdos. O merchan, que era uma coisa lá atrás, os programas de televisão, voltou para os streamings com os conteúdos de uma forma muito forte, que é a única forma de você fazer anúncio dentro de um streaming é essa, né? Então, por exemplo, dentro de uma série do Netflix, você ir lá e colocar a cerveja, como a Galícia, né, que entrou na Casa de Papel, né? Tudo que tem a Casa de Papel, todas as cervejas da Estrela Galícia. Então, aquilo ali é um merchan, né? Sim. Então, esse tipo de coisa, assim, o marketing, ele se adapta, ele é sempre a mesma coisa, na realidade. Assim, muita gente que trabalha em marketing detesta que eu fale isso, porque eles adoram fingir que eles fazem coisas super novas, né? E o super novo é muito raro, entendeu? Muito raro. Adaptação, tudo é adaptação. Você adapta aquele caminho ali. O que é importante e continua sendo importante, e pouca gente faz, é conhecer o ser humano, entendeu? Conhecer o cérebro do ser humano. Saber o que ele quer, né? Quais são as vontades dele, né? E não é assim superficialmente, é entender a gestalt, sabe? A gestalt do sistema visual ali. Como é que o ser humano entende aquela mensagem que você passa para ele, né? Você vai ver, pouquíssimas pessoas sabem fazer isso. A neurociência entrou com esse novo curso super cool aí, que todo mundo acha demais. A neurociência fala sobre como você atinge o público ali, fazendo uma jogada de cores, uma jogada de quadrados, uma jogada de formas, etc. Mas o ser humano, ele continua muito parecido com aquilo que ele era, né? Então, como ele reage ao instinto de medo, né? E aí, quem sabe lidar mais com isso, ganha. E é isso que a gente vê nos nossos sistemas políticos. As pessoas lidando com fake news, as pessoas botando medo nas outras pessoas, fazendo com que elas briguem porque elas estão com raiva. O que eles estão fazendo ali? Eles estão manipulando os instintos mais primitivos do ser humano. E por que as pessoas se deixam manipular? E esse é o marketing do demônio que eu falo, entendeu? É onde as pessoas que mais conhecem os seres humanos estão usando o pior que o ser humano tem para manipular ele, entendeu? E ali, por que o ser humano se deixa manipular? Porque ele não tem autoconhecimento, ele simplesmente vai. Ele vai na onda do fake news, ele vai na onda de odiar o outro, ele vai na onda dos seus instintos mais primitivos de medo e reação. E é aí que, infelizmente, nós somos manipulados. E é aí que a profissão que eu tenho, né, tem que ter tanta altivez que muita gente não tem para fazer. Entendeu? Isso é verdade. Isso você tem mesmo. Conhecimento das pessoas, essa parte você tem bastante. E aí, Sheila, sabe o que eu ia falar? Para a gente deixar, depois você deixa o seu contato também, para as pessoas que se interessarem, né? Ou quiserem tirar dúvidas com você também, acho uma boa, né? Sim, com certeza. Você acha, né? O Instagram da minha empresa é o @vertebrata, com 2 T's no final. Né? E eu fiz justamente esse Instagram Vertebrata, né? A minha empresa chama assim, porque eu queria agir como a coluna vertebral dentro do corpo do empresarial do meu cliente. E aí eu coloquei 2 T's no final para ter uma conexão com o design italiano. Então, e também se você for ver ali o nosso logotipo, tem no final parece uma pirâmide, a base de uma pirâmide. Não tem um porquê ali, né? E é justamente o que tem a ver com o que eu estava falando. Mas tem muita coisa para falar ainda. Tem. A gente tem que gravar mais vezes. Assim, olha só, o melhor marketing é isso aqui, conexão, chave para a inteligência, entendeu? Se você não tem conexão, meu amigo, esquece. Vai estudar. Adorei, Sheila. A gente tem que fazer mais vezes. Vamos fazer mais. Vamos. Então, um beijão. Obrigada, viu? Adorei. Obrigada.